Te louvor, Santo, Santo, Senhor. Temos expectativas em você nesse momento, Senhor. Cremos em inspiração, Senhor. Cremos em um tipo de vida inspirado pelo Teu Espírito. Cremos que podemos fluir com Ele nessa hora, Senhor. Cremos que podemos ser tocados pela inspiração do Espírito Santo e coisas adormecidas em nós serem despertadas, Pai. Cremos numa movimentação espiritual a partir de palavras que serão liberadas sobre as nossas vidas. Cremos em consciência chegando, Senhor, de quem somos, do que temos, do que podemos. Cremos em revelação, Pai, da Tua palavra e da Tua vontade a respeito das nossas vidas. Cremos que esse é um momento propício, Senhor, um ajuntamento com propósito, um lugar específico, onde o Senhor quer liberar coisas específicas, Pai. Nós Te damos graças e confessamos a nossa dependência, Pai. Precisamos da Tua instrução, da Tua direção e também da Tua correção, e nos submetemos a isso nessa noite. Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, querido, nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus, amém. Senta um pouco, vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 133, por favor. Grupo de louvor, muito obrigado. Uma grande bênção, amém. Deus é bom. Salmo 133. Salmo 133, versículo 1 em diante, está escrito: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, amém? Deus é bom em todo o tempo. Querido, a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, amém? Mas nós precisamos entender que existem posicionamentos que tomamos aqui, que fazem com que as realidades espirituais se manifestem em nossas vidas. E essa questão de unidade, amado, não é apenas um sentimento, mas é uma decisão, é um posicionamento que tomamos, amém? Então, quando nós olhamos para o texto e vemos o que está proposto para um lugar onde há unidade, nós podemos ficar animados com isso. Por quê? O lugar de unidade é um lugar de liberações divinas. O texto está dizendo que Deus vai ordenar algo, liberar algo naquele lugar. Perdemos muito quando permitimos que sentimentos nos afastem uns dos outros. Sabe, amado, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. E existe um óleo que corre entre essa engrenagem para que não haja atrito, e para que essa realidade que está proposta no Salmo 133 se manifeste em nossas vidas no coletivo, amém? Nós não estamos falando apenas de um ajuntamento, mas estamos falando de um ajuntamento com propósito. Existe um ajuntamento com propósito aqui. Nós estamos diante da mesa do Senhor, diante do memorial, diante de uma celebração da nossa comunhão com Deus e também uns com os outros, amém? Isso envolve o contexto da ceia do Senhor, essa consciência de corpo que deve estar presente em nós. Sabe, querido, que individualmente não somos corpo de Cristo, somos membros desse corpo, mas coletivamente somos o corpo de Cristo,
Amém, amados? E nós sabemos que há outras partes do corpo de Cristo espalhadas sobre a terra, e nós não estamos desconsiderando esse fato, mas nessa noite eu preciso lhe dizer que aqui nós somos corpo de Cristo. Amém, queridos? E existe uma unção que opera no corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Amém? E a unção, ela desce do cabeça. Existe algo descendo para mim e para você nessa noite. Existe uma unção se movimentando aqui. Embora você saiba, querido, quando se fala acerca da obra e da pessoa do Espírito Santo, que ele já foi derramado. Mas eu e você precisamos compreender que coisas boas continuam descendo da parte de Deus para nós. Um fluir de unção, um fluir de graça, vinho novo, óleo fresco, estão disponíveis para mim e para você, para tempos específicos das nossas vidas. Amém? Porque Deus é um Deus de coisas novas. Por toda a Escritura nós vamos encontrar Deus se apresentando como alguém que sempre faz novas todas as coisas. Existe um novo nível de unção para mim e para você nessa noite. E Ele quer nos tocar com isso, amém? Agora, essa decisão, essa posição de coração, essa atitude, fará com que as liberações de Deus toquem as nossas vidas e sejamos beneficiados como corpo. O pastor Bud foi para o Senhor, querido, fazendo um rogo. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. Abra lá, por favor. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. Está escrito: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo parecer, ou em um mesmo pensamento, em uma mesma disposição mental. Amém? Então existe uma proposta da parte de Deus, sendo expressa através do apóstolo Paulo, para que eu e você nos mantenhamos conectados em um mesmo pensamento, em uma mesma disposição mental, num mesmo parecer. E nós vemos que essa era a fala do apóstolo Bud, enquanto apóstolo do Ministério Verbo da Vida. Existia um cuidado quanto à preservação da doutrina, e isto é bíblico, porque se nós olharmos para a igreja no início, lá em Atos, havia uma perseverança na doutrina dos apóstolos. Mas que doutrina era essa? Que conjunto de ensinamentos ele se dedicava a ensinar? Ele dedicou a sua vida e ministério ensinando a palavra de Deus. Um dia o Senhor falou com ele, dizendo: se você aproximar ao máximo que você puder o seu ministério da palavra, a glória virá sobre ele. Amém? Aproximando o ministério, aproximando a sua igreja da palavra, o Senhor falou com ele: a glória virá sobre esse ministério. Agora nós precisamos entender, amado, que nós não provamos da plenitude daquilo que Deus tem para nós ainda. Existem níveis de glória maiores prestes a ser liberados sobre nós. À medida que nós vamos nos aproximando daquilo que a palavra propõe, à medida que nós vamos praticando, à medida que vamos nos alinhando com aquilo que Deus está dizendo, existem níveis maiores que nós vamos adentrar. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos os irmãos lá no começo, vivenciando coisas extraordinárias, e eu preciso te dizer que aquela não era uma igreja, e esta é outra igreja que nós estamos vivendo hoje. Jesus só tem uma igreja. Amém, amados? Agora o fato é, que aqueles irmãos foram ávidos em agarrar
os comandos, os princípios que ele estabeleceu, e andavam naquelas práticas, e por isso as manifestações de Deus eram uma constante na vida daqueles irmãos. Sabe, querido, que o desejo de Deus ao nosso respeito não mudou. Ele continua propondo para nós dias de céu na terra. Amém. Aqueles irmãos viveram dias gloriosos, dias extraordinários, mas o que é que gerou a manifestação daquelas coisas? O que antecedeu aquela avalanche de milagres que acontecia na vida daquelas pessoas? Nós vamos ver uma palavra implícita dentro de todo aquele contexto de vivência da igreja, que é koinonia. Diga comigo, koinonia. Koinonia é uma palavra grega que traduzida é comunhão. Mas essa palavra tem uma variação que amplia o nosso entendimento. Há vários textos que a palavra koinonia aparece no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento, amém? Parceria. Nessa manhã nós falamos um pouco sobre parceria ministerial e vimos quantas parcerias Deus estabeleceu ao longo da história da igreja, com propósitos específicos: edificação mútua, o avanço da sua palavra sobre a terra. Nós vimos coisas extraordinárias que Deus fez através de parcerias. Deus levantando pessoas para socorrer outras pessoas em momentos cruciais das suas vidas. Koinonia, querido, parcerias estabelecidas por Deus. Eu gosto da expressão conexões divinas. Deus estabelecendo conexões para a sua vida, pessoas que vão se achegar a você, não apenas fisicamente, mas uma ligação de espírito vai acontecer. E ali uma ponte transmissora vai começar a liberar coisas sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Edificação mútua, troca, compartilhamento de dados. Aleluia. Compartilhamento de revelação, compartilhamento de experiências, compartilhamento de conselhos da parte do Senhor. Sabe, irmãos, nós não podemos viver a vida cristã sozinhos, isolados, independentes. Ele não nos chamou para a independência, nos chamou para a interdependência. Nós precisamos uns dos outros. Vire para o seu irmão que está do seu lado e diga: eu preciso de você. Essa era a realidade daqueles irmãos naqueles dias. A consciência de corpo, a consciência de que um precisava do outro para continuar, para avançar, para chegar àquilo que Deus tinha para a vida deles. E nós também precisamos cultivar essa consciência dentro de nós. Nós precisamos uns dos outros para chegar onde Deus quer que nós cheguemos. E eu preciso te dizer que Deus vai te conectar a algumas pontes. Existem pessoas que Deus vai enviar para a sua vida que serão a ponte que vai te levar para o teu propósito. Aleluia. E elas não ficarão chateadas com isso. Elas estarão felizes pela consciência de missão, de dever cumprido. Eu olho para a vida de um homem nas escrituras chamado Barnabé, filho da exortação, encorajador, alguém que se tornou uma ponte de projeção para o ministério do apóstolo Paulo. Amém, queridos? Então existem pessoas que serão aquela mola propulsora que vai te jogar para dentro do propósito de Deus, através de instruções, através de direções e também através de correções. Porque eu preciso te dizer que quem enviou Samuel para Davi também enviou Natã. Aleluia. O mesmo Deus que enviou o que ungiu, enviou o que corrigiu, para aperfeiçoamento, para a salvação daquela chamada que Deus tinha na vida daquele homem extraordinário.
Amém, queridos? Então, de tempos em tempos, Deus vai nos conectar a pessoas, algumas passarão mais rápido pelas nossas vidas, outras durarão mais tempo, haverá um vínculo intenso. E eu preciso te dizer que haverá algumas que esse vínculo ainda permanecerá forte até o arrebatamento da igreja. Sairemos daqui de mãos dadas, juntos. Amém? Convivendo aquele mesmo ambiente. Aleluia. Nós temos ouvido e eu creio nestas coisas. Nós somos a geração do arrebatamento. Existem pessoas aqui que não provarão a morte. Amém? Aleluia. Mas um círculo de relacionamento tem sido construído. E nesses relacionamentos existe troca, existe edificação mútua. E nós precisamos considerar, querido, essa questão de sermos membros uns dos outros. Amém? Existe uma interligação entre membros. Eu sei que existem aqui pessoas da mesma família servindo ao Senhor. Além do vínculo de sangue que te liga a esse teu parente, existe um vínculo espiritual. Ambos foram batizados no mesmo corpo. Batizados em Cristo, batizados em um mesmo Espírito. Existe uma ligação, existe um elo muito profundo, muito tremendo, que nos une uns aos outros. E isso deve ser preservado. Amém, amados? Então essa palavra koinonia aparece no contexto de vivência daqueles irmãos, e ela traduz estas ideias: compartilhamento, participação, companheirismo. Existe uma expectativa em Deus, querido, que eu e você estejamos produtivos nesse ambiente. Existe uma expectativa no coração de Deus para que nós estejamos nos estimulando ao crescimento nesse ambiente. A Bíblia fala para estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Em que contexto a Bíblia está falando sobre isso? Hebreus capítulo 10, versículo 24 em diante. No congregar, nesse lugar onde nós nos relacionamos uns com os outros, nesse lugar onde nós nos conhecemos. A Bíblia fala que existe a necessidade de nos estimularmos ao amor e às boas obras, e nos admoestarmos quanto à proximidade da vinda do Senhor. Eu e você não podemos deixar o nosso irmão esquecer que o arrebatamento está próximo. E no que diz respeito a arrebatamento, Paulo, falando aos Tessalonicenses, orienta: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém, amados? Então nós precisamos lembrar uns aos outros da proximidade da vinda do Senhor. Nós precisamos nos estimular ao amor e às boas obras. Que obras? Aquelas que Paulo fala aos Efésios, aquelas que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Existem obras para mim e para você, pré-estabelecidas em Deus. Amém? E Deus quer que nós descubramos essas coisas, e eu preciso te dizer que há pessoas que vão te ajudar a descobrir isso. Há pessoas que vão se conectar contigo na sua trajetória, que vão auxiliar você no seu crescimento espiritual, para que você se descubra no corpo de Cristo. Nós precisamos nos localizar no corpo. Amém, amados? Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, por favor. Efésios capítulo 4. Glória a Deus, Ele é bom. Efésios capítulo 4, versículo de número 9. Diz assim: ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. O texto está falando sobre aquele que desceu, mas também que subiu.
E eu preciso te dizer que Jesus desceu às partes mais baixas para te levar às partes mais altas. Aquele que desceu também subiu, e a Bíblia fala que quando ele subiu, ele levou consigo o cativo, o cativeiro, e distribuiu dons aos homens. E o que aconteceu depois? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Nós vimos aqui uma expressão, justa operação, em outras traduções, cooperação de cada parte. Se a Bíblia fala sobre uma justa cooperação, significa que também existe uma injusta cooperação. Mas Deus não quer que estejamos injustos na nossa parte. A parte que nos cabe deve ser feita. Mas para que a parte que nos cabe seja feita, precisamos saber qual é a parte que nos cabe. E para isso Ele disponibilizou unções ao corpo de Cristo, para que nos descubramos dentro deste corpo. Amém, amados? Então considera que a igreja local, que é esse ambiente, onde nós somos tocados pelas unções ministeriais, é um ambiente de descobertas, é um ambiente de aprendizado, de revelação, e eu não quero limitar a sua experiência com a revelação do teu chamado apenas à igreja local. Eu sei que você pode se descobrir em Deus na sua vida de oração, confessando a palavra, fazendo a oração de Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante, mas nós não podemos desconsiderar, amado, porque o próprio texto fala sobre isso, que a participação ou a liberação das unções ministeriais vai nos auxiliar nesse processo. Crescermos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, chegarmos à unidade da fé, sermos aperfeiçoados para aquilo que Deus nos chamou, amém? Não sermos mais levados, enganados, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Então existe uma cooperação, existe uma atuação dos ministérios, para que nós cheguemos e nos localizemos naquele lugar exato que Deus tem para nós. E eu preciso te falar, que o lugar que Deus fez para você, a graça está fluindo lá. Existe uma cachoeira de graça disponível no lugar exato que Deus chamou você para estar. Amém? E as coisas fluem nesse lugar. Irmãos, nós vemos pessoas nesse contexto da igreja no início, se descobrindo em Deus e assumindo as suas posições. Nós vemos um Espírito operando naquele contexto, fazendo com que pessoas tivessem uma generosidade extraordinária, uma liberalidade tal, que eles não retinham nada para si mesmos, mas tudo era compartilhado. Havia um compartilhamento de coisas, daquelas que Deus liberava sobre a vida deles. Eles dividiam tudo, eles faziam tudo comum ao outro. Amém? Existia uma graça fluindo, e Deus estava respaldando aquela coinonia, aquela unidade. Por quê? Resultados estavam acontecendo ali. Coisas da parte de Deus, intervenções, visitações e manifestações, eram uma realidade diária na vida daquelas pessoas. Vamos ver algo em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 42.
Amados, quando nós estamos estudando e falando sobre a história da igreja, nós estamos falando sobre nós. É a nossa história, amém? É a nossa realidade. Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se seguiam pelos apóstolos, ou se faziam. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Veja que havia um acréscimo do Senhor àquelas pessoas, porque um cenário estava pronto, um terreno estava adubado, havia uma preparação ali. Aquelas pessoas estavam seguindo a inclinação do Espírito, elas estavam andando no Espírito, embora naquele primeiro momento elas não sabiam muito o que era isso. O apóstolo Paulo, através dos seus ensinos lá na frente, vai começar a esclarecer mais sobre essa questão do andar no Espírito, mas o tipo de vida que viviam aponta que esses irmãos estavam vivendo no Espírito, amém? E veja os resultados que aconteciam. Deus estava confirmando a vida daquelas pessoas. Deus estava acrescentando àquela igreja. Havia franco crescimento. E aí eu paro para pensar, o que antecede um crescimento extraordinário para uma igreja? Uma condição de unidade. Unidade antecede crescimento. Unidade antecede manifestação de milagres extraordinários. Eu não estou falando de coisas esporádicas que podem acontecer, eu estou falando de uma constante de milagres. Aleluia. Eu não estou falando de uma onda que passa, eu estou falando de um mover que fica constantemente. Reunião após reunião, Deus acrescentando, Deus acrescentando, Deus acrescentando. Aleluia. Chega uma hora que não tem prédio que contém esse acréscimo do Senhor. Deixa eu te falar, nós estamos a cada dia nos alinhando à palavra. Nós estamos a cada dia nos alinhando às condições de Deus. Eu preciso te dizer que vai chegar uma hora que uma explosão vai acontecer. E paredes não podem conter o crescimento. Porque é o Senhor acrescentando. E o natural não pode conter o espiritual. Não pode represar o espiritual. Amém, amados? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Versículo de número 32. Atos capítulo 4, versículo de número 32. Está escrito: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Sabe, irmãos, com a leitura destes textos
e relatando a realidade daquela igreja, ou da igreja, naquele momento da história, eu não estou aqui insinuando que você deve vender a sua propriedade, nem que você deve vender o seu carro. Eu não estou aqui fazendo um pedido a você acerca dos seus bens, mas eu estou mostrando a você que chegou um momento na vida daquelas pessoas, que o Espírito Santo operou de maneira tal a consciência de corpo, que as pessoas já não tinham aquilo que era seu como seu, tudo era em comum. Amém, amados? E havia liberalidade no dar, havia generosidade no compartilhar. As pessoas não estavam esperando receber, elas estavam esperando oportunidade para dar. Havia um fluir gracioso nessa questão do dar, porque elas entenderam que receberam tanto do Senhor, que não poderiam represar em si mesmas. Aleluia! E o interessante é que o que elas faziam quando estas coisas eram feitas? Elas traziam o preço daquilo que vendiam aos pés dos apóstolos. Mais uma vez eu preciso lhe dizer que isso aqui não é um apelo, mas isso para mim traduz uma verdade poderosa. O dinheiro na nova aliança volta para o seu devido lugar, ele tem que estar a serviço da igreja de Deus. Ele não é um bom senhor, ele é um bom servo. E ele deve ser servo do reino de Deus. Sabe que nós não podemos ignorar o fato de que precisamos de dinheiro para fazer a obra de Deus. Como é que pessoas são enviadas para pregar essa palavra? Como é que missionários são mantidos no campo para pregar essa palavra? Como é que igrejas nascem, se estabelecem, são mantidas, se não houver dinheiro por trás desse contexto? Eis que vem dias, aleluia, em que aquilo que foi entesourado de maneira injusta virá, para cumprir os propósitos de Deus sobre a terra. Aleluia. Ele disse um dia: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. E ele declarou: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Aquilo que é de Deus está voltando para Deus. Vou falar de novo. Aquilo que é de Deus está voltando para Deus. A igreja de Jesus Cristo não sai quebrada da terra. Aleluia. As cruzadas em massa precisam de dinheiro para serem conduzidas aos lugares onde o evangelho precisa ser pregado. Deixa eu te falar, existe uma movimentação no reino do Espírito, fazendo com que coisas passem a convergir para que os propósitos de Deus se cumpram sobre a terra. Eu estava conversando com um evangelista que disse que o maior financiador de uma cruzada que foi feita num país africano não é cristão. Aleluia. Eu estou falando que Deus vai mexer com os poderosos da terra, com as consciências deles, e coisas vão começar a fluir para que os planos de Deus se cumpram através da sua igreja. Agora vai precisar haver fidelidade da nossa parte, porque existem liberações de Deus que vão passar pelas nossas mãos, para serem canalizadas para o lugar correto. Amém, amados? Coisas passavam pelas mãos desses irmãos, mas a consciência da missão era tão forte na vida deles, que eles deliberavam graciosamente. Eu preciso te dizer que o Senhor vai te aumentar, mas vai te aumentar com propósito.
E nós temos sido ensinados sobre o propósito. Amém, amados? Veja um tempo de aumento na sua vida. O tempo de escassez ficou para trás. O Senhor está trazendo um tempo de ampla suficiência. Agora, quando você estiver morando em boas casas, quando houver adquirido boas propriedades, não diga, foi a força do meu braço. Reconheça aquele que te deu forças para adquirir aquilo que você tem alcançado. Aleluia. Existe um fluxo de movimentações no Espírito, para que a pregação do Evangelho dos últimos dias seja mais efetiva. Eu estou vendo os campos abertos, com uma grande concentração de pessoas, correndo para Deus e dizendo, eu quero Jesus. Levante os seus olhos e veja, os campos estão brancos, para a colheita final. Existe um soprar do Espírito, e sabe, irmãos, que aquelas cenas que aconteceram no princípio da igreja vão acontecer de novo. Quantos aqui creem que num dia só 3.000 almas podem nascer de novo? Eu estava brincando com os irmãos no último batismo nas águas, estava dizendo, eu sonho com um dia que eu vou ficar enrugado dentro da água de tanto batizar gente. 300 pessoas num dia só. Aleluia. Às vezes está um pouco de frio, o pessoal fica com dó daqueles que estão fazendo batismo. Meu Deus, 30 pessoas, Senhor, eles vão congelar lá dentro. Pois eu estou sonhando o dia. Aleluia. 300 irmãos. Glória a Deus. Mas eu preciso te dizer que eu vou precisar de ajuda para fazer esse batismo. Toma a tua parte, assume o teu lugar no corpo, Deus está contando contigo. Há uma ardente expectativa lá fora, aguardando a tua manifestação. A Bíblia diz que você é um filho de Deus. Quantos aqui creem que são filhos de Deus? Pois é, o texto diz que o mundo aguarda a tua manifestação. Existem pessoas nos aguardando lá fora. E existe graça como houve no princípio. A Bíblia fala aqui em Atos, no capítulo 4, que havia abundante graça na vida daqueles irmãos. Havia acesso. Eu declaro que nesses dias você vai acessar lugares antigamente vedados para o Evangelho. Lugares que não entrava crente, agora vai entrar. Empresas que não contratavam crente, vão contratar. Porque Deus vai plantar filhos em todo lugar da terra. Aleluia, porque essa influência dos céus vai cair pesada aqui. De fato ela já está aqui, mas vai ser ampliada. O Espírito está soprando sobre a igreja dos últimos dias. Aleluia. Vem chuvarada por aí. Aleluia. A chuva serôdia está chovendo sobre a terra. Está chovendo sobre as sementes que têm sido plantadas ao longo do tempo, irmão, e haverá colheita em massa nos nossos dias. O profeta declarou sobre esse tempo: haverá estabilidade nos teus tempos e abundância de salvação. Você crê nisso? Aleluia, você faz parte disso. Você é membro do corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Diga, eu sou a igreja. Coletivamente somos a igreja. Amém, amado? Aleluia. Aleluia. Deus está contando contigo. Mas você precisa tomar a tua parte. Eu me regozijo quando assisto
o vídeo em que Pastor Bud está concluindo o seu ministério. E ele declara pelo Espírito: esses são dias de avivamento, de salvação, de cura e batismo no Espírito Santo. Nas ruas, lá fora onde os pecadores estão. Mas ele também diz: toma a tua parte, irmão. Toma a tua parte. Você faz parte disso. Sabe, querido, nós temos uma tendência quando nós lemos, por exemplo, um texto das Escrituras que narra um milagre. Geralmente nós lemos textos que contam que alguém foi curado e nos identificamos com quem foi curado. O Senhor quer que mudemos a nossa perspectiva nos últimos dias. Não é hora de se identificar com o que era cego e foi curado, é hora de se identificar com quem orou pelo cego. Eu sei que temos que ser gratos por aquilo que aconteceu conosco. Eu sei que precisamos lembrar de onde nós saímos. Não nos esquecer dos benefícios. Mas eu quero te dizer que esse é um tempo não apenas de receber, mas de dar o que de graça recebeu. Amém. Então o Senhor quer que nos identifiquemos com aqueles que disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Amém, amados? Com aquele que diz: não chores, Lázaro vem para fora. Aleluia. Precisamos nos identificar, nos localizar, nos encontrar nas Escrituras. Um dia desse eu estava meditando na palavra e algo engraçado fluiu de dentro de mim, um pensamento. Eu ouvi dentro de mim: descobre o teu endereço na palavra e se muda para lá. Existe um texto específico ao teu respeito. Ainda que não esteja escrito o seu nome lá, mas o texto fala do teu propósito. E quando você descobrir isso em Deus, debruça nisso, até que se manifeste na sua plenitude. Fica lá, não saia daquilo que Deus falou com você, porque aquilo que Deus falou com você, se você crer, vai acontecer. Amém, amados? Aleluia, você está pronto? Glória a Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Que a consciência de corpo esteja presente em nós nessa noite. Não se exclua do corpo, amado. Você é membro do corpo de Cristo. Você tem valor. Você tem importância para os propósitos de Deus sobre a terra. Você é significante. Aleluia. Depois de machucar o pé, eu descobri o quanto ele é significante. Cada membro do seu corpo é muito significante. Tem uma finalidade específica. Tem um funcionamento específico. Após machucar um membro do corpo, você percebe que toda a atenção do corpo se volta para lá. Existe um pulsar do membro machucado. Deixa eu te falar, se você chegou machucado aqui, há um mover do corpo ao teu respeito. Aleluia. A atenção dos demais membros do corpo está para você nessa noite. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, mas o que eu sei é que a cabeça está olhando para ti. E quando a cabeça dá o comando, os membros se movem.
Esses dias eu machuquei levemente o pé jogando futebol. E na hora que machuquei, aquela dor intensa no local, a cabeça deu um comando: bota a mão lá. Eu, ai. Deixa eu te falar, tem uma mão graciosa vindo sobre você nessa noite. Você, membro machucado, a cabeça deu o comando, a mão está indo para afagar você. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Existe um toque gracioso do Senhor. Ele quer colocar você em operação de novo. A atenção dos demais membros do corpo agora eram para colocar aquele membro machucado em atividade de novo. Aleluia. Havia um desejo ardente. Pé, volta a funcionar em nome de Jesus. Aleluia, está funcionando aqui para a glória de Deus. Amém, amado? Eu preciso lhe dizer que existe uma graça de Deus disponível nessa noite para abraçar você. Amém. Vocês podem ficar em pé, por favor? Irmãos, a presença do óleo em uma engrenagem impede o atrito. Sabe que o que suaviza os nossos relacionamentos, o que promove essa coesão, é o mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas, o agir de Deus constante em nós, é o andar no Espírito. Quando você anda no Espírito, você está encharcado do óleo, não tem como ter atrito. Quando tem atrito, isso sinaliza que tem falta de óleo. Mas o Senhor quer que estejamos abastecidos do óleo. Enchei-vos do Espírito. Nunca falte o óleo sobre as vossas cabeças. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma pessoa preciosa aí do seu lado. Alguém significante para os planos de Deus sobre a terra. E é na consciência de que somos membros uns dos outros que nós vamos participar dessa mesa preciosa, em alegria, em gratidão ao Senhor. Amém, amados? Aleluia. Eu sei porque eu sei que existe remédio passando. Na vida de pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Se você foi machucado pela religião, o Senhor tem um novo começo para você. Existe um fortalecimento, força interior brotando de dentro de você. Eu declaro: seja fortalecido com poder no seu homem interior por meio do Espírito. Você não pode ficar de fora dos nossos cultos. Olha, todos os domingos nós estamos aqui para celebrar uma grande festa para o nosso Rei. E nós esperamos você às 18 horas aqui na cidade de São Paulo. Você que está na região, Rua Deputado Lacerda Franco 293. Participe conosco, é muito importante que a sua presença esteja aqui. É importante que você venha compartilhar conosco deste culto, desta unção, desta glória maravilhosa que nós temos experimentado aqui. Até o próximo domingo. Te vemos aqui ou nos vemos aí pela internet. Fique na paz. Tchau, tchau.